Graça e paz a todos amados em Cristo Jesus. Hoje eu quero aqui falar... Desculpem. Quero aqui falar de... Quero trazer aqui 3 pontos importantes para nós podermos refletir. Aqueles que acompanham o canal. Achei de extrema importância trazer esses 3 tópicos. Para quê? Para que a gente possa, na verdade, refletir sobre a nossa vida com Deus. Amém? A nossa vida com Deus. Primeiramente, eu queria falar da religião e a mentira das instituições. O que eu quero dizer aqui? Bem, eu quero dizer que você que se acha filho de Deus, que medita a palavra de Deus, que busca em espírito e em verdade, acredito que pela palavra de Deus, você já devia entender aquilo que ainda fica hoje em dúvida com muita daqueles que se dizem ser cristão. Já devia entender que, na verdade, o cristianismo ou a vida com Deus não é uma religião e não tem qualquer forma de religião. Porque se nós colocarmos o cristianismo como uma religião, nós estaríamos a dizer que nós precisamos criar uma instituição, um modus operandi para servir ou agradar a Deus, ou para ser considerados filhos de Deus. E isso não consiste na verdade, isso retira automaticamente aquilo que é o trabalho da cruz que Cristo fez. Por quê? Porque todas as outras religiões, elas são consideradas religiões por quê? Porque existe a prática do agradar, fazer, satisfazer uma determinada entidade que eles têm como Deus, para serem considerados membros dessa seita, ou desta organização, dessa instituição. Mas com o cristianismo não tem isso. Cristo veio, resgatou uma operação direta na humanidade, uma intervenção direta na humanidade, pela qual ele resgata o seu filho e trabalha nele para ser transformado. E ele chama de igreja, quer dizer, no fundo, a assembleia destes que lhe buscam em espírito e verdade lhe servem. Por isso é que quando nós dissemos que servir a Deus não é uma religião, nem nenhuma forma de religião, é a pura verdade. Por quê? Porque servir a Deus não implica qualquer instituição religiosa ou ainda denominacional, pior ainda. Ok? Nós precisamos servir a Deus em espírito e em verdade, porque Jesus Cristo não veio criar uma instituição. Queria ser submissa a governos terrenos no mundo. Não. Ele não criou esta instituição. O princípio da formação de tudo que nós vemos hoje, a religião, a instituição, vamos assim dizer, a personalidade jurídica adquirida para que eles possam servir. Isto são coisas criadas na mente dos homens para formarem as tais instituições que são de benefício aos próprios homens que são os que têm a iniciativa de criar as mesmas. Amém. Então o cristianismo, o servir, o ser filho do reino, não implica nenhuma forma de religião. Implica os amados estarem em espírito e verdade, servir e ser o exemplo do mundo naquilo que eles não são modus operandi. É uma espécie, tem um estilo de vida, mas é uma espécie de um povo resgatado dentro de um reino perverso, mas que vive uma vida de santidade. Porque quando nós olhamos para Abraão, quando nós olhamos para Isaac, quando nós olhamos para todos os profetas antes da instituição, antes de Moisés, nós vamos ver que aqueles eram seguidores do reino. Mas eles, apesar de Cristo ainda não ter manifestado, mas eles viviam no meio de uma geração perversa, mas seguindo a um Deus verdadeiro. É exatamente o mesmo que Deus quer conosco. Deus não veio criar nenhuma religião, porque se Jesus Cristo viesse criar uma religião, ele teria deposto o judaísmo, e porque foi isso que os próprios sacerdotes e os fariseus disseram que se nós deixamos, mediante o milagre da ressurreição de Lázaro, se nós deixamos esse Cristo continuar, ou esse mestre continuar, ou Jesus continuar, então os romanos iriam vir e tirariam o seu lugar
os sacerdotes, eles tirariam e colocariam Jesus no lugar. Mas não foi essa a intenção de Jesus. Jesus não veio fazer, formar, criar uma religião. Até os próprios estudiosos bíblicos, em factos narrativos na própria Bíblia Sagrada, conseguem encontrar, entender, chegar à compreensão disso. Eu só não consigo entender como é que um cristão verdadeiro ainda tem dúvida de que nós não somos uma religião e não temos uma forma de religião. Então é preciso muita misericórdia de Deus e meditação da palavra e sem as ideias preconcebidas para nós entendermos que o cristianismo ou o ser filho do reino não implica religião e nós não somos religiosos. Nós não podemos ser conotados com religiosos. Existe a religião cristã? Existe. Existe a religião cristã, catolicismo e todas as outras por aí. Mas nós, fiéis do reino, filhos do reino, separados para Deus, não temos uma forma de religião. Por isso é que no mesmo livro de Coríntios, ainda apóstolo Paulo, aliás, vai chamar atenção com relação à iniciativa de se criar denominações religiosas ou religião. Por quê? Porque uns já diziam que eu sou de Apolo, sou de Paulo. Então, apóstolo Paulo repreende através do Espírito Santo para que aquilo não acontecesse. E quando olhamos no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que a igreja primitiva jamais criou denominação. O que eles eram identificados como fiéis da cidade onde eles moravam. Quer dizer que se eu vivo na Maianga, a igreja da Maianga é só uma. O povo santo da Maianga é só uma. Quem criou, não sei se vocês estão a ver, quem veio criar a separação são os homens. Agora, há uma coisa que nós vemos, o problema que existe é que o ser humano, muitas das vezes, gostamos de apenas imitar sem questionar o porquê que esta coisa é assim. Nós encontramos a religião, aprendemos a conhecer a Deus pela religião. Então nós nunca questionamos de onde começou isso. Mas eu quero lhes dizer, a religião começou desde Constantino. Constantino foi o imperador que instituiu a religião. Porque o cristianismo até então não era uma religião, mas passou a ser religião. E até Teodósio, e depois tornou-se, Teodósio fez do cristianismo a religião oficial, Constantino fez da religião livre, mas foram adicionados amuletos daquilo que é o paganismo, a forma de e a criação de templos e outros, que não era algo que era da vontade de Deus, nunca foi. Porque Deus não mandou erguer paredes. Porque ele disse que não mora nesses lugares. Por isso, se tivesse que haver alguma restauração da religião, seria o próprio judaísmo que iria fazer. Mas Deus não fez isso. Amém? Deus instituiu um povo santo, pela qual ele seria unido em espírito e amor. Eu digo uma coisa, há outra coisa que acontece hoje. Por exemplo, se formos à China, ao mundo árabe, onde a religião é perseguida nos países muçulmanos, esses irmãos aí não têm denominação. Eles não são conhecidos como batista, como pentecostais. Eles não são conhecidos por isso. Mas quem leva a religião são ainda nós que estamos no mundo democrático livre, supostamente. Vamos a esses países e vamos pregar, depois nos apresentamos. Nós somos os batistas. Não, nós somos os pentecostais. Nós somos os evangélicos. Criamos essa decisão. Que isso até certo ponto é um choque, cria um choque térmico aos fiéis que estão nestes países. Porque eles sempre viveram em união de fé, que é Cristo, através da fé em Cristo Jesus, e eles não têm denominação religiosa. Por isso é que eles aceitam, eles recebem todos que vão para lá, desde que se vê em nome de Jesus. Mas é para nós vermos o quanto nós estamos errados. O quanto nós estamos errados nessa forma de instituição que nós criamos. E eu já disse qual será o destino das instituições religiosas. As instituições religiosas que adquiriram personalidade jurídica diante do Estado, elas são governadas pelo Estado, porque elas se submeteram ao Estado. Então, estas religiões, no final do tempo, assim que estamos a ver o que está a acontecer, porque nós já entramos na mudança de paradigma, a formação da nova ordem mundial, estas instituições, todas elas vão entrar na religião universal, no ecumenismo, todas elas, escuta o que eu estou a dizer aqui, escuta a voz desse pequenino, todas elas entrarão nesta formação do ecumenismo. Como é que muitos vão se safar, aqueles que ainda são fiéis e que servem a Deus em espírito e verdade? Eles vão abandonar essas instituições, vão abandonar essas instituições e como consequência terão de fazer igrejas secretas,
Elas já não vão ser membros dessa instituição, vão ter que sair e vão se unir aos irmãos em fé. E naquele período de perseguição dos 3 anos e meio, eles vão ficar nos esconderijos com os outros irmãos, todos eles, aqueles uns que se chamavam pentecostais, denominacionais, não sei, todos vão se unir. E aí é que vão entender que nós andávamos no erro. Andávamos a caminhar no erro da religião. Então haverá uma restauração. Sim, Deus vai restaurar. Nos finais do tempo, Deus vai restaurar. E Deus está a restaurar a sua igreja. Nós depois vamos ver quem é a igreja. Porque nós estamos agora esta assembleia de todos. Mas nem todos são dos nossos. Porque Jesus Cristo diz que largo é o caminho que leva a destruição, e estreito o caminho que leva à vida, e poucos há os que acham. Quer dizer, o caminho largo é maior. E isto, quando Deus apresenta, temos que ir em Deuteronômio para ver que quando Moisés trouxe a lei, também falou a mesma coisa em palavras diferentes. Ele disse que eis que coloco diante de vós a vida e a morte, a obediência e a desobediência. Quer dizer, cumprir a lei de Deus que ele havia recebido, veio entregar ao povo. Moisés não pegou naquela lei, não foi os filisteus, entregou os filisteus ao filisteu. Eis que eu coloco, não, ele disse, eis que eu coloco diante de ti. A quem Moisés estava a falar? Estava a falar para o povo santo. Jesus Cristo veio e referiu de uma forma diferente, mas as mesmas, na verdade, o mesmo sentido, ao povo santo, que há um caminho, em Mateus 7 fala com um caminho largo, que muitos irão por aquele caminho. Depois diz, há um caminho estreito e poucos os acham. Quer dizer, o caminho estreito é o caminho da verdade. Porque no final, quando ele vai terminar no mesmo capítulo 7, quando ele vai terminar, ele fala daquele que ouviu e guardou as palavras dele, assemelha-se àquele que construiu a casa sobre a rocha. A rocha é Jesus Cristo na verdade, no sentido, na verdadeira doutrina, no caminhar na espiritualidade, espírito de verdade, na espiritualidade, espírito de verdade. Ele disse que vieram os ventos são o quê? São temporais, tempos de falsas doutrinas, doutrinas do cai-cai, doutrina do sai-sai, doutrina do falar em outras coisas que não tem nada a ver com Deus, as falsas, todas aquelas mancheiras de falsas doutrinas, falsos profetas, se foram passando por aquele homem que ergueu a casa sobre a rocha, e a casa dele não foi derrubada. Mas, no entanto, aquele que construiu sobre a areia, quer dizer, aquele que se ergueu, constituiu a sua vida de falsas doutrinas, quando vieram os temporais, a casa dele foi danificada, quer dizer, foi derrubado, foi arrancada do lugar, destruída, e os danos foram grandes. Por quê? Porque lhe tiraram da fé. Então, nós temos que entender esse sentido da palavra de Deus. Amém? Então, a religião é coisa criada dos homens. Nós hoje estamos imbuídos nesta situação, mas nós precisamos entender o porquê. Porque muitas das vezes há aqueles ditados que nossos pais nos ensinaram, que não faça isso, não ande de trás, quando estás a caminhar não pode andar de trás porque vais ter isso. Nós, quando fomos questionando isso, entendemos as razões do porquê que eles davam esses ditados. Era para, na verdade, nos proteger. Então nós temos que questionar tudo. É necessário que nós questionemos de onde é que vem essa religião. Como foi? Houve a reforma protestante? Sim, aquela que aconteceu. Martinho Lutero começou e tudo mais. Mas Martinho Lutero trouxe na verdadeira visão da igreja? Não. Voltou a constituir uma religião mais próxima a Deus. Entendeu? Catolicismo para uma religião mais próxima. Então, tudo é propósito de Deus. Vamos assim dizer, tudo é propósito de Deus. Mas nós precisamos entender a verdade, amados. A verdade. Nenhuma instituição religiosa criada que adquiriu uma personalidade jurídica diante de um Estado terreno. Por quê? Porque o embaixador dos Estados Unidos não vai a um cartório para registrar ou ser credenciado ou viver sobre leis do Estado angolano. Não. Ele obedece às leis, aquela embaixada que está aí no Miramar. Amém? Obedece às leis americanas. E, aliás, é território americano. As leis dos Estados Unidos começam a partir da porta. Amém? Então, Jesus Cristo diz que nós somos embaixadores. Ele colocou um povo aqui, ele diz, vos deixarei no mundo, mas vós não sois do mundo. Então a igreja de Cristo, aquela igreja que nasceu da cruz do Calvário, pelo qual Jesus foi crucificado, morreu e deixou esse povo, esta igreja é submissa a Deus. Então, se nós não somos uma instituição, somos apenas fiéis seguidores, identificados no mundo como um cidadão que vive num país, eu vivo aqui, e eu posso querer me identificar sempre como cidadão angolano, e na verdade submeter somente ao governo pela qual eu sou membro. Eu não obedeço, não tenho
para prestar contas a este país. Por quê? Porque a minha instituição é espiritual. A instituição, a igreja, é espiritual. Não é uma instituição até. Essa assembleia é espiritual. Ela obedece a Deus. Ela obedece, Deus comandou, olha, andem segundo as regras dos vossos países. Aquelas regras que são conforme a Deus. Todas as regras que violam os princípios sagrados, consagrados da palavra, você não deve obedecer. Mas, recorde-se, quando nós chegamos ao ponto de que não temos que obedecer certas regras que que violam o nosso princípio sagrado de Deus, o princípio sagrado de Deus, devemos estar preparados para as consequências. Assim os apóstolos, santos apóstolos viveram a igreja primitiva. Por isso a igreja primitiva foi martirizada diante de Nero e os apóstolos foram mortos e crucificados, muitos deles decapitados, por causa da fé em Cristo que eles tinham. Aleluia. Então é isso que nós precisamos compreender, estas coisas, nós precisamos perceber isso, entender? Então, um fiel, temos muito tempo para ler vários livros, ler várias coisas, não temos tempo de prestar atenção a estas coisas que Deus ensinou. Nós devemos meditar a palavra do Espírito Santo, clama nas esquinas, aquela sabedoria que vimos lá no livro de Provérbios, que diz: o Espírito Santo clama para dar sabedoria aos homens, no mercado, no supermercado, nas sinagogas, nas esquinas da rua. Esse é o Espírito Santo que está a clamar para lhe dar sabedoria, para que você constitui sunense que se transforma em afronense que se transforma em sunenses. Quer dizer, a revelação da palavra viva em ti. Você tem que ter revelação viva da palavra em ti. O conhecimento dessa palavra. O segundo ponto seria a falsa espiritualidade. A falsa espiritualidade é o que eu me referi aqui. Ao que eu me referi, por exemplo, a pessoas que dizem que são extremamente espirituais, pastores, falsos pastores, principalmente, falsos profetas. Você se pergunta, esse homem diz que jejua, esse homem diz que faz mais. Por que ele não tem a revelação da palavra viva? Por que ele não prega a verdade? Por que ele não ensina a verdade? E você que é cristão, que diz que é espiritual, por que você não conhece a verdade? Por que você não tem a revelação da verdade? Não será que você está a colocar as tuas emoções, as tuas ideias preconcebidas acima de tudo? Porque as tuas ideias preconcebidas, elas são altivez, conforme descreve a Bíblia Sagrada no livro de Efésios. Ok? Elas são altivez. Nós temos que entender aquela concepção de que, vamos assim dizer, o mundo nos ensina, por exemplo, da pureza da criança. A pureza da criança está na inocência dos atos dela. A pureza da criança está na inocência dos atos dela. Tudo que ela vai fazer é inocente, porque ela ainda não tem o discernimento das coisas. Mas uma criança, ela já nasce egoísta. Por quê? Por causa da queda de Adão. Então nós temos que ver que em nós seres humanos, nada de bom realmente provém. Jesus Cristo diz: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. A inocência dos atos. Deus está, quer dizer, está praticamente como é que se diz? A perdoar, quer dizer, a reconhecer a inocência dos atos dessas crianças. Então somos nós, às vezes, que vemos em Cristo Jesus, aceitamos Ele em fé, e muitas das vezes cometemos coisas por inocência. Mas a Bíblia Sagrada também aponta que quando nós somos inocentes, Deus nos perdoa, né? Deus pode nos perdoar. Mas quando nós somos conscientes, Deus nos responsabiliza pelo ato. A consciência nos faz com que Deus nos responsabiliza pelo ato. Amém? É palavra de Deus. Aleluia. Então é necessário você verificar. Não são ideias preconcebidas que não te levam a chegar ao conhecimento da verdade. Não é uma falsa espiritualidade que te impede de você conhecer a verdade. É preciso prestarmos atenção. E quando eu falo de falsa espiritualidade consiste nas emoções, nas ideias preconcebidas, que te fazem interpretar as coisas precipitadamente, que te fazem perceber as coisas precipitadamente, que te fazem ter um entendimento precipitado ao ler a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque uma das coisas que eu, na minha caminhada com o Senhor, eu sempre questionei Senhor, como é possível esses indivíduos que eu conhecia, que aparecia a pregar a palavra de Deus, ele diz que jejua, faz. Mas como é que ele traz uma revelação desta errada da palavra de Deus? E Deus começou a mostrar em Tiago. Deus mostrou em Tiago e mostrou-me, fez entender
que são as ideias preconcebidas. Se eu, na verdade, já te proponho no meu coração que eu quero abrir uma instituição religiosa, quero construir um templo grande, quero fazer não sei o que. E depois de eu conceber tudo isso no meu coração, como se um projeto dentro de mim, está dentro de mim. Então eu depois parto e digo assim, vou agora fazer 15 dias de jejum de oração, 20 dias, 21 de Moisés, 21 dias de Daniel, 30 dias de não sei o que. Essas loucuras, essas emoções que aparecem por ali. Para Deus dar uma resposta. Na verdade, eu já estou a ir com ideia preconcebida para obter uma... para apenas procurar Deus para consentir comigo naquilo que eu quero fazer. Mas ao fazer isso, Deus não vai responder enquanto eu não me arrepender do pecado que está em mim. Amém? Quando nós lemos Tiago, a palavra de Deus diz que nenhum homem a ser tentado diga que de Deus foi tentado. Porque Deus não tenta a ninguém e não pode ser tentado pelo mal. Mas o que é que ele depois continua a ler? O que ele diz? Ele diz que todo homem é tentado pela sua própria cobiça. E essa cobiça, quando concebida, gera o pecado. E o pecado gera a morte. Aí está a resposta. A ideia preconcebida já é um pecado. Porque eu não estou a ir em Deus livre. Eu não estou a ir buscar Deus livremente para buscar uma resposta. Eu, na verdade, eu já tenho algo preconcebido. Eu só estou a ir orar. Mas eu, na verdade, eu quero que Deus diga que sim. E como você já está inibido dessa cobiça, quem vai te aparecer, quem vai lhe dar a resposta, não vai ser Deus. Por que eu digo isso? Porque ele está a dizer que gera. Nós é que vamos... A nossa ideia preconcebida vai fazer com que aciona o inimigo para vir responder rápido. Para vir ser tentado. E o inimigo vai vir te tentar porque você tem ideia, está em pecado ao entrar na tua oração. E nisso, o Senhor me fez recordar de que me fez uma pergunta que eu questionei, quer dizer, Deus que me diz assim, quando o vosso Senhor foi ao deserto, recordas quem apareceu primeiro? Foi Satanás. Então está a dizer, quando nós vamos orar, muitas das vezes, a primeira aparição ou a primeira preconcepção daquilo que você pensa que é a resposta, muitas das vezes não é de Deus, é Satanás. Está a te tentar, porque você tem ideia, porque você entrou orando em pecado. Mas vê lá uma coisa. Você entrou orando em pecado. E o que é que Satanás vem? Satanás vem te dar aquilo que você quer, o desejo do teu coração errado, pecaminoso. E ele vai aparecer como anjo de luz. Ele não vai aparecer. A Jesus ele não podia aparecer como anjo de luz. A nós aparece. O apóstolo Paulo apareceu como anjo de luz. Se o apóstolo está a dizer aquilo, ele teve experiência também disso. Então ele vai aparecer como anjo de luz. E você, como já está em pecado, já tem ideias preconcebidas, você vai aceitar aquele falso Cristo que te aparece, ou aquela falsa aparição angelical, como se fosse Deus. Mas não é Deus. É Deus permitindo que você seja tentado, porque você é que, na verdade, acionou a tentação. Lendo o princípio de Tiago. Amém? E o que vai acontecer contigo, como você já está nas emoções, está em pecado e tem ideias preconcebidas? Você vai aceitar. Por isso é que muitos desses chamados pastores que têm esses comércios, essas empresas que eles criaram de templos, igrejas, não sei o quê, eles só caíram no desejo. Deus, aliás, o diabo só deu o desejo do coração deles. Eles foram tentados com o desejo do coração deles e por isso estão aí. Eles estão aí. E eles vão continuar a fazer aquilo que, na verdade, está no coração deles. E eles vão pensando que é Deus. E mas olha como uma coisa, que Satanás nunca vai te deixar a solta. Satanás, depois de primeira vez conseguiu vencer numa tentação, ele vai ter que intensificar a vida de pecado em ti. Vai te colocar a cobiça, vai te colocar adultério, vai te colocar todas as coisas necessárias para que você permaneça amarrado, acorrentado sobre ele. Então é isso, por isso é que quando eu falo, por exemplo, esse falso profeta Marcelino, este ali está a fazer o que está na cabeça dele, é o que está na cabeça dele, é o desejo dele que ele está a passar para você. Ele não é nenhum falso profeta, nós vamos ver ele a morrer, a ser enterrado, o caixão dele a ser levado, a ser depositado numa cova. Vocês vão assistir isso. Amém. Ele não é nenhuma coisa especial, não é. Ele é um falso profeta como todos os outros. Então o erro só está ali. Porque hoje estamos a ver uma guerra parece uma guerra dos falsos, está a ver?
falso profeta, vem o Cacó Filipe, o apóstolo não sei que, Hugo do Cacó Filipe, vem o falso profeta Marcelino, Tony Calados, e todos esses esses falsos profetas. Depois os seus falsos mestres, entre Rosário Neto, o Ismaelis, esses todos, façam a mancheia e tantos mais. São um grupo do próprio, que são os servos de Satanás. Mas o que acontece? Satanás está a criar essa confusão por causa da confusão que já está na mente de cada um de nós. Para que crie essa confusão entre eles. Você fica baralhado no meio deles. Mas a verdade consiste na verdade sempre. Como nós vamos identificar, por exemplo, que alguém está na espiritualidade, há uma falsa espiritualidade em ti? Você vai identificar a falsa espiritualidade quando tudo que você preconceber à luz da palavra não está de acordo. E aliás, de tudo que você receber também não vai de acordo com a palavra de Deus. Mas atenção, que a manipulação da palavra também, que o diabo faz. Então é preciso, para você estar na posição espiritual de entendimento e discernimento das coisas espiritual, você tem que ter froneses. Você tem que ter suneses que se transformam em froneses que se transformam em suneses. Quer dizer, a revelação da palavra viva. Você precisa entender o livro. Você precisa entender a salvação, a fé, o evangelho de Cristo. Quando você não entende aquilo, você jamais poderá crescer espiritualmente em termos de discernimento espiritual das coisas de Deus. Amém? Então, a falsa espiritualidade manifestada em irmãos que estão a andar conosco. A falsa espiritualidade em irmãos que já estão para além. Mas olha, essa falsa espiritualidade não se mantém só ali. Se você der tempo, se você permitir que essa falsa espiritualidade, essa operação do erro continue em ti, você vai ter que crescer na operação do erro. Você vai ter que crescer. Você vai crescer para ser um apóstolo, falso apóstolo, vai crescer para ser um falso profeta, ou vai crescer para ser um falso pastor. Tá, de uma ou de outra forma. Ou uma falsa profetisa, falsa pastor, como quiser. Vai sempre dar nisso. Amém? Então, espero que aqui possamos entender. Irmão Delgado, muito obrigado. Mano Manuel Sebastião, graça e paz. Obrigado também. Eu não consigo ver os outros porque estou mesmo muito imbuído aqui nesse ensino, nessa passagem. Obrigado, amados irmãos. Deus abençoe. Último ponto que eu queria falar é o ataque à ordenança de Deus. Por que eu quero falar do ataque à ordenança de Deus? Eu acho que o mundo, nós estamos a viver momentos suficientes para nós compreendermos que os objetivos de Satanás, desde o princípio, foi destruir a ordem que Deus criou no mundo. Satanás, ao chegar a Adão, aliás, foi a Eva, Satanás para ir a Eva, tentar a Eva, e depois, consecutivamente, Adão também cair, era para destruir a ordem que Deus havia criado no mundo. Por quê? Deus criou o mundo. Nós precisamos entender isso. Deus criou o mundo. Colocou os seres viventes e colocou Adão no paraíso. E ao mesmo tempo, ao colocar Adão, deu-lhe uma ajudadora, que era Eva, que foi retirada da sua costela. Criou Eva para ser a sua ajudadora. Então, Adão, a submissão de Adão submetia o próprio mundo também a Deus. Entenda uma coisa. Deus, o Criador, entrega a responsabilidade a Adão. Adão era o responsável do mundo. O mundo todo estaria submisso a Deus mediante a submissão de Adão. O universo, esse mundo estaria submisso completamente a Deus pela submissão de Adão, dependendo da submissão do próprio Adão. Mas o diabo Satanás, muito astuta, vem e vê fraqueza na Eva, e foi na Eva que ela entrou. Mas se simplesmente Adão não caísse no erro de Eva, talvez Deus destruiria Eva. Ou Eva pagaria o pecado sozinho. Mas o mundo continuaria a estar submisso a Deus, através de Adão. Se Adão não caísse também no pecado que Eva já havia caído, a responsabilidade do mundo foi dada a Adão. Amém? Adão, não a Eva, foi dada a Adão. Adão cometeu o erro por ter caído na tentação da Eva. Eva é que tentou Adão para cair. A serpente tentou Eva, Eva tentou Adão e Adão caiu. Então o mundo caiu na submissão
do maligno. Quer dizer, o poder do mundo foi entregue ao diabo Satanás que seduziu Adão. Onde é que nós vamos ver isso? Lemos Romano, quando vimos o apóstolo Paulo diz que a criação, a presente criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Quer dizer, os filhos submissos a Deus que vão entregar novamente a natureza, a entrega a Deus, a obediência àquilo que é a vontade de Deus, ao mundo todo, esse universo, a Deus. E ela diz que ela foi submetida à corrupção. Quer dizer, quem submeteu à corrupção foi Adão, ao entregar a autoridade, ao ser tentado por Eva, caindo, entregaram a submissão, a autoridade disto a Satanás. E Satanás passou a ser ocupou aquele lugar de Adão. Em colocar o mundo submisso a ele. Mas o mundo ainda assim, a obediência do mundo depende do soberano. O soberano continua a ser o que coordena todo mundo. O mundo continua a dar o verão, a primavera, o outono, tudo a vir a seu tempo, a chuva, os mares, mantém-se nas limitações que estão, porque Deus continua a ser o governador. Mas aquela autoridade transferida vamos dizer, tipo de um príncipe, ficou com o diabo Satanás. Por isso é que o apóstolo Paulo diz que a presente criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Porque ela foi colocada à corrupção. Então o que nós estamos a ver aqui? Nós estamos a ver que Deus já havia criado essa ordem. E essa ordem, Deus vem restabelecê-la como? Deus vem restabelecê-la através da igreja. Já que o mundo já cai, Deus vem restabelecer a ordem através da igreja por Jesus Cristo. Ok? Jesus Cristo veio restabelecer a ordem. Ao restabelecer a ordem, qual é a ordenança de Deus? Vê a partir do povo santo de Israel. Deus continua a dar as ordenanças. E o que é? É Deus, Adão e Eva, mundo. A submissão. E esse mundo o que tinha? Este mundo, agora, por causa da queda, ele começa a quê? Começa com a emancipação da mulher. Ok? Acusando Deus. Isso é uma acusação a Deus, dizendo que Deus criou uma ordem injusta. Depois vem aborto. O impedimento de quê? O impedimento da procriação. Para que não surjam aqueles que Deus tem predestinado para os finais dos tempos. Aqueles que são os filhos, que não nasçam filhos para Deus. Que pelo menos, se esse aborto for tremendo, eles conseguem corromper, o diabo consegue corromper o máximo da humanidade. Porque não vai haver nascimento de novos seres. A homossexualidade. Para quê? Para perverter a ordem. A homossexualidade, lesbianismo, whatever you can call, whatever name you want to call. Isto aqui para quê? Para perverter a ordem. Então, o que eu quero dizer aqui? Entendam bem. Jesus Cristo, quando vai para a cruz, a mesma operação que houve no Jardim do Éden, por exemplo, Deus tirou a costela de Adão. Jesus, quando também já parecia estar morto, ou já estava morto, o soldado romano vai e aplica-lhe a espada na costela e diz que sai água e sangue. Prevê-se que isso vem da Igreja de Cristo. Que a Igreja de Cristo havia nascido disto, nasceu daquilo. Que aquele significava o nascimento da Igreja, que é a esposa, a noiva de Jesus. Então, o que está a acontecer hoje? Hoje, o mundo está a atacar o Satanás no seu sistema. Ele está a atacar a ordem que Deus criou. Qual é a ordem que Deus criou? A ordem é que eu já falei do princípio de Gênesis e tudo mais, que Deus deu, a submissão da mulher. E essa ordem não está a ser atacada só no mundo. A igreja também está a cair nesta tentação. A Bíblia Sagrada é bem clara em 1 Timóteo 2,11, se formos até 12. A mulher não lhe foi dada, assim como o marido é o marido e é o cabeça de casa da família. Não é o ditador, mas é o cabeça, a responsabilidade, papéis distintos. Na igreja, Deus deu o episcopado ao homem. Em 1 Timóteo 2,11, a Bíblia é bem clara, não permite, o apóstolo está dizendo, não permite que nenhuma mulher ensine. Seja a pastora, seja a apóstola, seja a profetisa da igreja. A profetisa até pode dizer quem profetiza, pelo menos. O apóstolo Paulo está a ser bem claro.
Não deixe... Por quê? Por que o apóstolo Paulo diz... Lê bem, continua a ler o resto dos versículos, do 12. Vai lendo. Por que o apóstolo está a dizer aquilo? Deus criou ordem, a ordem deve permanecer até a vinda de Deus. Não, a mulher nunca... É assim, a mulher nunca foi colocada como escrava e Deus não fez a mulher a ser escravizada. É a ordem de Deus. A mulher é submissa ao seu marido. E o marido é o cabeça na igreja. A responsabilidade do episcopado foi dada ao marido. Mas o mundo quer perverter isso. Por isso é que hoje estão a tentar te colocar lideranças mulheres em todos os lugares. Por quê? Porque a mulher é vaso fraco. Satanás conhece. Por isso é que você está a ver, tanto como comunidade europeia, os Estados Unidos. Os Estados Unidos que é um país, na verdade, conservador. Hoje estamos a ver que eles estão a tentar até colocar uma mulher como presidente. Já tem vice-presidente. Todas essas coisas é Satanás querendo perverter a ordem completamente. Porque com a mulher, Satanás pode chegar mais longe do que com o homem. Embora que os homens também vão fazer aquilo, dependendo das trevas. Agora, a igreja não deve se submeter a esta falsa ordenança de Satanás. Porque Deus não foi injusto em colocar a mulher submissa ao marido. Deus não disse que o marido seja o ditador de casa. Não. Porque o homem, quando é o cabeça de casa, claro que a mulher tem autoridade. Quem confere a autoridade da mulher? O próprio homem. É o homem que diz à mulher, não, filha, vais, resolve as coisas de casa, trata as coisas da escola do miúdo, faz isso. Não, podes resolver. A mulher liga para o marido, eu quero fazer. Não, pode fazer. Essa é a submissão da ordem. São papéis distintos. Simplesmente, não há aqui injustiça nenhuma. Mas o mundo está a dizer que há injustiça. Depois cria o aborto que eu já disse porque a homossexualidade. Tudo isso são ataques àquilo que é a ordenança de Deus. Então a igreja, as falsas igrejas, as religiões e os falsos cristãos, as irmãs também tentadas pelo diabo, não estão a ter discernimento do espírito, não estão a conceber as coisas espirituais, não estão a querer. Aliás, já tem essas ideias preconcebidas, erradas da verdade de Deus. Elas primeiro entram em desobediência, violando a ordenança e se tornam pastoras. Pastoras, apóstolas. Vão muito longe, apóstolas. Depois o quê? Profetizas. Ok? Amém? Por quê? Porque elas querem, na verdade, estão a ser... Satanás é que está a tentar. Isso eu posso ficar bem claro aqui. Ofenda-se quem quiser ofender, mas isso é verdade. É o espírito de Satã que está a levar essas mulheres a essa condição. As mulheres têm que ter muito cuidado. Uma mulher que se revê espiritualmente deve olhar para essas coisas. Satanás é o tentador. Porque você pode ter desejo de alguma coisa. Isso não te faz, não te dá o direito de fazer. E não prova que você está em ordenança com Deus. Não existe nenhum pastor, não existe pastoras. Não existe apóstolas. Aleluia. Não existe. Não existe evangelista mulher. Essas coisas são os homens que estão a criar. E as mulheres a serem tentadas novamente por Satanás, colocando esse desejo no coração dele. Ok? Então, a mulher de Deus não aceita essa tentação. Por quê? Porque você está a se colocar numa posição que Deus não te colocou, Deus não concedeu autoridade. Se Jesus Cristo quisesse fazer uma mulher de apóstolo, faria Maria Madalena e as outras Marias que andaram com Jesus. Mas elas sempre participaram do ministério. Isso também, a mulher prega o evangelho, sim, prega. Mas não prega o evangelho a homem, ele prega o evangelho às outras mulheres não convertidas e também testemunha a homens mesmo. Não na igreja, na assembleia, como liderança ou como no episcopado da igreja. Essa posição Deus não deu, é claro. A razão pela qual Deus não fez isso. Amém? Então, é preciso, na verdade, nós prestarmos atenção a todas essas coisas para não sermos enganados com estas falsas doutrinas. As mulheres estão sendo tentadas, por isso elas estão a aparecer a pastora. Por quê? Porque a eleição hoje mesmo, os falsos mestres, qual é uma das características dos falsos mestres? A principal característica dos falsos mestres, que não é espiritual, não vem de Deus, é a coerência. Boa narrativa. Boa hermenêutica. Isso não tem nada a ver com Deus. Eu quero lhe perguntar uma coisa. Me mostra nos discursos de Jesus aonde é que Jesus é coerente.
ou carismático. Tens que olhar para as palavras de Jesus. Porque hoje também, por exemplo, vamos manter aqui. Olha bem para as palavras de Jesus. Jesus não era coerente. Jesus usava da sabedoria de Deus. Jesus deu enigmas, vamos dizer, enigmas não, vamos dizer símbolos, parábolas. Trouxe a sabedoria, a verdade que era preciso descodificar. Por isso é que você até hoje não está compreendendo o Evangelho. Porque para você descodificar a palavra de Deus, tem que usar de sabedoria divina. É o Espírito Santo que vai te conduzir. Jesus falou, antes de Abraão ser eu sou. Isso em inglês também não é. Também acredito que nem na própria língua de Jesus era. São palavras sábias de Deus. Que precisam ser descodificadas, não na sua coerência. Ok? Então é preciso nós entendermos isso. Porque ele diz, aonde eu vou, vocês não sabem. Jesus estava a falar algo coerente, era compreensível naquele momento. Não era. Lê. Se lês o Mateus 5 todo, Mateus 5 até mesmo 7, você vai entender o Sermão do Monte. Jesus não tinha coerência no que estava a dizer. E se vês os complementos da própria palavra, estão separadas, estão em paralelismo. Vai buscar num lado para poder entender a outra. Havia coerência em Jesus? A coerência é coisa que nós estamos a eleger como atributos para ser servo, para ser pastor, para ser... Não, mas isso não existe. O que existe é a submissão, na verdade. Apóstolo Paulo, confirmado por Pedro, também não era coerente. Por quê? Porque o que o apóstolo Paulo falava parecia ser algo do outro mundo. O próprio apóstolo Pedro confirma, dizendo que por causa disso, aqueles que já estavam se pervertendo, já estão no caminho errado. Pegam nas palavras de Paulo e torcem. É o mesmo que fazem com as palavras de Jesus e torcem. A palavra de Deus não consiste em coerência, manos. O entendimento da palavra é espiritual, muito mais profundo da coerência. A coerência é coisa dos homens. Então, você quer ser um bom seminarista, um bom conferencista motivacional, precisa de coerência. São esses que estão aí a ser considerados pastores. Por causa da coerência, do falar bonito, daquilo que flui no coração. A palavra de Deus vai te rasgar o coração. Cada vez que eu medito a palavra de Deus, eu vejo quão maldoso eu sou e não mereço a salvação. Então mais eu glorifico a Deus. Toda vez que lês a palavra de Deus, ela vai te rasgar o coração, vai te abrir, vai ser uma cirurgia aberta sem anestesia. Do quem você é. E Deus te mostrar. E depois no final de tudo a misericórdia manifestar, dizer, eu te salvei. Eu te tirei da perdição. Esta é a palavra de Deus. Não é coerência. A coerência é algo que está a ser eleito pelos homens para poder se classificar um servo de Deus. Amém? Jesus Cristo não foi coerente. Muito menos os apóstolos dele não foram. As palavras hoje, por isso é que vocês hoje, você que não tem luz, não está a entender a palavra de Deus até hoje. Porque ali não tem coerência, ali tem sabedoria e descodificação pelo Espírito Santo. Aleluia. Então é basicamente isso que eu queria passar para vocês. E entender que isso é um ataque à ordem de Deus. Mulher tem que ser submissa, mulher não tem que ser pastora, coisa nenhuma. Aqui eu vou falar já como aquele outro falso apóstolo também, o apóstolo Hugo. Toda mulher que se auto-intitula, profetiza, pastora, reverenda, está a ser conduzida pelo diabo. Deus tem a misericórdia que haja um caminho de volta. É o diabo Satanás que está a conduzir essas mulheres. Não é isso. Você primeiro vê como é que Satanás é astuto. Ele está a te levar a desobediência da palavra de Deus primeiro, para depois te trazer outras coisas. Porque quando você estiver em desobediência com a palavra de Deus, ele sabe que você já infringiu contra Deus. Então ele vai caminhando consigo para te levar em mais e mais e mais e mais. Isso não inibe a mulher de pregar o evangelho. Uma mulher tem que pregar sim o evangelho. A mulher tem que ensinar. A mulher tem que ensinar os filhos, tem que ensinar também pode se sentar em estudo bíblico com a família, o marido, na igreja. Mas estamos a falar episcopado. Aliás, quando você lê o próprio livro do 1 Timóteo, capítulo 2, quando vais no 11, 12, depois vais para o 1 Timóteo 3, olha a continuidade que o apóstolo Paulo está a dar. Quem é que ele está a se referir para o episcopado? Seja aquele que almeja, seja que marido de uma só mulher. Como é? Ele não está a falar mulher de um só homem. Não, temos que entender.
Deus tem uma ordem, e essa ordem está a ser atacada. Conforme está a ser atacada no mundo, na igreja está a ser atacada também. Esse é o mesmo ataque. O ataque no mundo é a emancipação. O ataque na igreja é mudar a ordenança que a mulher também tem agora. Possa ter o direito de ser pregadora, pastora ungida, como muitas igrejas, denominações religiosas fizeram. Amados, fuja disso, fuja pela tua vida, não aceita isso. Quando você se submete a esse tipo de coisa, você está completamente a cumprir a ordenança de Deus. Então, que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha discernimento da sua palavra, para que você não caia nessa armadilha do inimigo. Eu vou terminar aqui e espero que então isso seja de algum contributo e que haja arrependimento, leia as escrituras, busque o Espírito Santo, deixa de ideias preconcebidas para você entender a verdade. Porque o mundo está a caminhar e já estamos dentro dessa mudança de paradigma. Vocês notaram que é uma mudança tremenda no seu líder político do país, de repente ele mudou. Quem está na América viu como é esse, fala democracia, como está fazendo isso? Esta é a mudança, houve a mudança de paradigma. Isso não vai voltar atrás. Não te metas em manifestações, em coisas, porque vai mudar. Oremos e nos submetemos à vontade de Deus para que Deus possa realmente, nesse período que ainda nos resta, não sabemos quanto que estamos aqui, vamos caminhando, não sabemos se são 20, 50, 100 anos, mas que pelo menos nós continuemos firmes na fé. O importante é que você se converte, a morte já não tem domínio sobre ti, quer dizer, vais morrer, vais ter que morrer. Por quê? Porque recorda-se Lázaro e aquela menina que Jesus ressuscitou, o filho da viúva, foram ressuscitados por Jesus. Eles voltaram a morrer. Amém? Voltaram a morrer, porque a morte está instituída na Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus por causa do pecado de Adão. Nós vamos ter que morrer. Ok? Mas Jesus Cristo morreu, é o único que ressuscitou. E isto é a prova da nossa fé de que Ele vai nos ressuscitar. Toda a promessa que está ali, Ele próprio cumpriu primeiro. Então, tem o caminho traçado. Ainda que morrer, estarás no seio de Deus e serás ressuscitado no último dia. Eu acho que essa é a primeira coisa que o cristão deve saber. Porque o Evangelho da Verdade consiste na salvação da tua alma. Deus está lá. Eu vou usar essa palavra porque muitas pessoas pensam que o pastor é isto que a religião apresentou para ele. O pastor é assim: irmãos, por favor, vamos orar. O Senhor esteja contigo. Deus abençoe. Oh, irmão, que Deus te... Este é o pastor. Notaram uma contradição nisso? Vê as palavras de João Batista: arrependei-vos, raças de víbora. Quem vos mostrou o caminho da salvação? Jesus Cristo diz: vós sois filhos do diabo, vosso pai. Ai de vós, fariseus, escribas, hipócritas. E o apóstolo Paulo diz: estes que estão a ouvir vos pregar o evangelho errado, que eles sejam castrados eles mesmos. Irmão, são palavras dos grandes servos, que vamos assim dizer, porque Deus, na sua misericórdia, permitiu, na sua graça, que estes tivessem pautados na Bíblia Sagrada. Então esse pastor religioso que você está vendo ali, que Deus vai te abençoar, esse não é... A palavra consiste na verdade. Quando há um erro, um pecado é um pecado, mas em amor nós vamos trazer. O amor é o quê? Consiste também na verdade. Amém? Então esses cristãos cis precisam, na verdade, da misericórdia de Deus para conhecerem Deus em espírito e verdade. Precisam se converter-se em Deus para que Deus possa conduzi-los naquilo que é a verdade do evangelho. E tudo isso é obra dos falsos mestres, obra dos falsos pastores, falsos profetas, que trouxeram esses indivíduos e ainda não tiveram encontro com Deus. Mas eu peço a misericórdia de Deus que cada um, no momento devido, possa realmente conhecer a verdade. Termino aqui. Shalom, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Eu termino, peço a misericórdia de Deus para a vida de cada um, que estamos em tempos difíceis. Apesar de que muitos aí não conseguem enxergar, mas estamos em tempos difíceis. Nenhum homem vai mudar a nossa situação. Nenhum ser humano vai mudar a nossa situação. Isso me refiro tanto a políticas e outras coisas. Nenhum homem vai mudar a nossa situação. Nenhum homem, seja um, seja o outro. Ninguém vai mudar a nossa situação. Nossa esperança está em Cristo Jesus, no reino vindouro, na sua glória e majestade, pela qual naquele dia Ele vai chamar, ressuscitar os seus. Estaremos em glória com Ele. E aí Ele dirá: entram no gozo do meu Pai, filhos amados. Shalom, a paz do Senhor.